Começamos a nossa jornada de hoje alinhando os nossos ouvidos espirituais com a verdade eterna da voz de Deus, preparando o nosso interior para juntos nos derramarmos em intercessão. Quando olhamos para a nossa identidade, a própria palavra cristão carrega um significado avassalador que muitas vezes esvaziamos pelo uso comum. Ser cristão significa, em sua essência, ser semelhante a Cristo. E ser semelhante a Cristo, por extensão inevitável, significa assumir a postura, a mente e o estilo de vida de um discípulo legítimo de Jesus. Eu sei que todos nós que buscamos ao Senhor com sinceridade, trazemos no peito esse desejo ardente de sermos reconhecidos como seus discípulos. No entanto, o Evangelho não caminha sobre as nuvens do romantismo religioso. Ele pisa no solo firme da renúncia. A Bíblia Sagrada expõe com clareza os termos desse contrato de fé no Evangelho de Lucas 9, 23, 24, onde o próprio Mestre declara a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Estas palavras ecoam através dos séculos como o decreto fundamental do reino para qualquer pessoa que deseje caminhar após as pegadas do Salvador. Se o nosso objetivo é sermos discípulos de fato, e não apenas de nome, a equação divina apresenta 3 passos inegociáveis: negar a si mesmo, carregar a cruz e segui-lo dia após dia. Fora deste caminho estreito, qualquer outra rota não passa de uma ilusão religiosa criada para massagear o nosso ego. Quando debatemos sobre a nossa fé nos dias de hoje, um dos temas que mais deveríamos enfatizar e que muitas vezes evitamos é a necessidade imperiosa de trilharmos o caminho correto, rejeitando os atalhos da conveniência. Sejamos honestos com nós mesmos. Todos nós que já estamos na caminhada cristã há algum tempo, conhecemos perfeitamente a diferença entre as fases da nossa jornada. Nós sabemos identificar com exatidão o período em que estávamos apenas brincando de sermos crentes, vivendo o cristianismo de qualquer maneira, empurrando a nossa devoção de acordo com as nossas vontades, e o momento exato em que decidimos levar Deus a sério. É provável que a sua verdadeira caminhada com o Senhor tenha começado apenas quando essa chave da seriedade virou no seu entendimento. Mas há um fato incontestável que nenhum de nós pode ousar negar. A vida em Cristo exige uma intencionalidade deliberada. Ela cobra responsabilidade e demanda sacrifício de forma constante. O próprio Jesus não nos pediu para fazermos algo que Ele mesmo não tivesse modelado primeiro em sua carne. Quando meditamos nos relatos dos evangelhos sobre como Ele viveu entre nós, o que salta aos nossos olhos é a pintura de uma vida inteiramente tecida pelo sacrifício voluntário, pela intencionalidade em cada milagre e pela obediência irrestrita ao Pai. E que sacrifício extraordinário Ele fez! Jesus entregou-se de forma absoluta na cruz do Calvário, vertendo até a última gota de seu sangue precioso, para que nós pudéssemos receber essa nova vida e prosperar espiritualmente. Louvado seja Deus, porque um sacrifício dessa magnitude jurídica e espiritual nunca mais será exigido de nós. Jesus pagou o preço mais alto e liquidou a fatura da nossa condenação de uma vez por todas. No entanto, o fato de a nossa dívida ter sido paga não significa que fomos promovidos para a irresponsabilidade espiritual. A graça de Deus nos liberta do pecado, mas não nos isenta de termos uma participação ativa na aliança. Nós temos um papel fundamental a desempenhar nessa história. Ao longo da minha própria caminhada com o Senhor, eu passei a compreender que viver para Jesus funciona em uma dinâmica profunda de perdas e ganhos, um sistema santo de troca. O Evangelho toma de você os seus pecados, as suas dores crônicas,
as suas enfermidades de alma, as angústias do peito, as preocupações com o amanhã e até mesmo aqueles prazeres ocultos que você ama, mas que funcionam como veneno para a sua salvação. E em troca de tudo isso, o Senhor te entrega a própria vida de Cristo, uma identidade totalmente renovada, esperança viva, fé inabalável, sucesso fundamentado no reino, abundância espiritual, amor genuíno e tudo o mais que a sua mente mal consegue imaginar. O ponto central que precisamos encarar é que o Evangelho vai, sim, exigir que você abra as mãos de certas coisas. E o grande nó da nossa geração é que muitas vezes as coisas que a nossa fé em Cristo exige que abandonemos são justamente os apegos dos quais não estamos dispostos a abrir mão, mesmo sabendo que deveríamos. Se você compreende que o chamado de Jesus é para uma vida séria e decide hoje aceitar as responsabilidades de um discípulo de verdade, sela essa decisão. Escreva nos comentários com toda a convicção do seu espírito: Amém. Eu aceito o chamado e decido ser um discípulo de verdade.